Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, nossa primeira aula. Eu sou o professor Adílio Ferreira e hoje nós entenderemos o conceito de tributo. Afinal de contas, o que é tributo e o que não é tributo. Então já roda a vinheta aí e vamos entender este conceito. Então, sem mais delongas, vamos entender o conceito de tributo. Vou te fazer uma pergunta. Se eu te perguntar aqui agora, o que é tributo? O que é que você me responderia? Provavelmente, é muito comum, na verdade, as pessoas responderem imposto. Outras podem responder taxação. Estou errado, professor? Não está errado, mas eu diria que você está incompleto. Tributo é a mesma coisa de imposto? Não, mas imposto é um tributo. Tributo é a mesma coisa de taxação? Não, mas taxa é um tributo. Por isso que eu digo que você está incompleto. Mas quem nos dá essa resposta do que é tributo? De qual conceito de tributo? Essa resposta nos é dada pelo artigo 3º do Código Tributário Nacional, que é a Lei número 5.172 de 1966. Abre aí o Código Tributário Nacional e vamos ler juntos o artigo 3º. O artigo 3º nos fala que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse aqui é o conceito. As espécies nós estudaremos em uma outra aula. Vamos, nesse primeiro momento, entender o que é esse conceito. Se você parou para ler esse artigo 3º comigo, se ouviu bem o que eu falei aqui agora, provavelmente você deve estar perdido. Não se assuste. Primeira vez que eu li esse artigo 3º também, não entendi. E essa é a minha função e essa é a função do nosso canal aqui. Apertar a tecla SAP do direito tributário. Traduzir o direito tributário. Então vamos tentar traduzir o artigo 3º do CTN para que a gente possa entender o que é tributo. E tudo aquilo que tiver fora disso, naturalmente e consequentemente, não será tributo. Então vamos entender o que é o tributo. Primeiro de tudo, tributo, a gente vai encontrar o seu conceito no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Apertamos a tecla SAP e vamos, de forma progressiva, ler esse artigo 3º de novo, tá? Vamos lá, do início. Tributo é toda prestação pecuniária. Então, é uma prestação pecuniária. Volta comigo. Se eu estou falando que é uma prestação pecuniária, eu estou querendo dizer que tributo ele é uma obrigação no sentido amplo do direito. Aquilo que a gente tem que cumprir com algo. Mas é qualquer obrigação? Não. Nós temos diversas obrigações no direito. Obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer. O tributo é uma obrigação específica. É uma obrigação pecuniária. É uma prestação pecuniária, que vem em pecúnia, que vem em dinheiro. Tá? Então vamos retornar para o nosso mapa mental. Entendemos a primeira parte. Vamos continuar. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Volta para cá de novo. Prestação pecuniária compulsória. Eu pago tributo de forma voluntária? Não. O tributo eu pago porque eu sou obrigado a pagar o tributo. Afinal de contas, se fosse voluntário,
grande parte da nossa sociedade, se não toda a sociedade, não pagaria. Então, o próprio conceito de tributo já traz essa obrigatoriedade da sociedade, do cidadão, do dever de pagar o tributo. Então, tributo é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, já temos mais uma informação. Moeda. O conceito de tributo, quando ele fala que é em moeda, ele quer excluir a possibilidade de o contribuinte querer pagar o tributo de outras maneiras, como obrigação de fazer ou obrigação de dar coisa que não dinheiro. Hoje é proibido que o contribuinte ele se valha da ação em pagamento de bens móveis. O que seria isso, professor? Seria o contribuinte ele dar, por exemplo, um carro como forma de pagar o tributo. Dar um celular como forma de pagar o tributo. O Supremo Tribunal Federal hoje já admite a dação em pagamentos de bens imóveis. Casas, terrenos, por exemplo. Mas, para que o contribuinte ele possa se valer da dação em pagamento de bens imóveis, como forma de quitar o seu débito tributário, quitar a sua obrigação tributária, é necessário que haja lei do ente federativo que autorize essa dação em pagamento. Tá? Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito. Então, não constitua sanção de ato ilícito. A gente paga tributo não é porque a gente feriu a lei. Pelo contrário, nós pagamos tributo porque nós cumprimos com a lei. Por conta disso, que a multa de trânsito, por exemplo, não é um tributo. Porque se você recebe uma multa, é porque você feriu uma regra de trânsito. E por conta da característica não sancionatória dos tributos, a multa, então, não pode ser considerada como tributo. Agora, muita atenção em uma coisa. É por conta dessa característica não sancionatória que nós não podemos cobrar tributos de atividades ilícitas. Traduzo para você. Existe um tributo atual, agora em 2025, chamado ICMS. Esse tributo, com a reforma tributária, ele vai ser extinto. Ele vai ser incorporado ao ISS para virar o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Mas ainda o temos e ainda o teremos por alguns anos. O ICMS ele é um tributo que, dentre outras hipóteses de incidência, dentre outros fatos geradores, também ele é cobrado quando se circula mercadorias, quando se comercializa, quando se pratica atividade de mercância. Não é possível cobrar o ICMS sobre a droga ilícita. Não é possível. Do mesmo modo, não é possível cobrar o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, em que a hipótese de incidência relaciona-se com a obrigação de fazer, com a obrigação de comercializar um serviço. Não é possível cobrar o ISS sobre o jogo do bicho. Afinal de contas, é considerado infração penal no nosso ordenamento jurídico. Porém, o STF já entendeu que é possível cobrar tributo dos frutos das atividades ilícitas. Eu não posso cobrar o ICMS sobre a droga, mas eu posso cobrar o imposto de renda sobre a renda do traficante.
Eu posso cobrar IPVA sobre o carro do traficante. Eu posso cobrar o IPTU sobre a casa do traficante. Eu posso cobrar esses mesmos tributos do contraventor do jogo do bicho. E qual a justificativa para isso, professor? 2 princípios. Inicialmente, o STF ele fundamenta essa possibilidade, primeiramente, no princípio da isonomia. Se a pessoa que está praticando atividade lícita, ela paga o tributo, então aquele que tem renda e propriedades que são frutos de atividade ilícita também deveriam pagar o tributo. E também sobre o princípio da capacidade contributiva. Capacidade contributiva, quem tem mais, paga mais. Quem tem menos, paga menos. Mas a base teórica, a base filosófica para isso, vem de outro princípio. Vem do princípio aqui do pecunia non olé. Pecunia non olé, ele significa dinheiro não tem cheiro, dinheiro não fede. Esse princípio do pecunia non olé, ele vem lá da Roma Antiga, quando o imperador, Vespasiano, ele teve a ideia de cobrar tributos sobre os banheiros públicos. Se os banheiros públicos atuais, os banheiros de carnaval, por exemplo, aqui na Bahia, já tem aquele odor, imaginem na Roma Antiga. E aí, o filho de Vespasiano, Tito, falou para ele: meu pai, como é que você vai cobrar tributo de uma coisa que fede tanto que são os banheiros públicos? Vespasiano pegou o ouro, pediu para que Tito cheirasse esse ouro. E perguntou: Tito, que cheiro tem esse ouro? Ele falou: nenhum. E essa foi a resposta do imperador. Exatamente. Pecunia non olé. Dinheiro não fede. Dinheiro não tem cheiro. Então, exatamente por isso que é possível tributar não a atividade ilícita, mas os frutos e rendimentos da atividade ilícita, é possível que haja a tributação. Perfeito? Então, continuando aqui. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituída em lei. Instituída em lei. Em aulas futuras, em aulas vindouras, nós estudaremos o princípio da legalidade tributária. A base do princípio da legalidade tributária é que ninguém é obrigado a pagar o tributo que não tenha sido criado por lei. E isso é uma coisa que é antiguíssima. Desde Aristóteles já se falava dessa necessidade da instituição pelos seus pares para que alguém possa ter que pagar um tributo. Então, para que eu possa ser cobrado de um tributo, não é do dia para a noite da cabeça do prefeito, da cabeça do governador, da cabeça do presidente da República, do dia para a noite ali que a Receita Federal institui uma portaria, por exemplo. Quando eu falo lei aqui, eu estou falando lei em sentido estrito, eu não estou falando em legislação, que englobaria decretos, portarias, resoluções. Aqui eu estou falando em lei. Aquela que é instituída pelo Poder Legislativo, depois sancionada pelo Poder Executivo, ou a medida provisória que tem força de lei no nosso ordenamento jurídico. Então, por conta disso, alguns autores até brincam que nós só pagamos aqueles tributos que queremos. Como assim, professor? Você acabou de falar que tributo ele é compulsório. Está aqui no artigo 3º, eu estou vendo. Mas nós só pagamos o tributo que queremos, porque o tributo vem da lei. E quem é que edita as nossas leis? Aquelas pessoas que nós escolhemos por meio do voto popular. Então, quando os escolhemos, nós damos, entre aspas, de certo modo, o poder, otorgamos o poder para que essas pessoas possam decidir em nosso nome. Só que, obviamente,
é uma interpretação de parte dos autores, mas que, de certo modo, não está incorreta. Então, voltamos para o nosso conceito. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Atividade administrativa plenamente vinculada. Volta comigo de novo. Quando eu falo que a atividade administrativa plenamente vinculada é a forma que nós temos de cobrar o tributo, a gente tem duas características. A gente vai para a atividade administrativa. Então, a gente entra no conceito de serviço público, de administração pública. Quem nos cobra o tributo é a administração pública por meio da sua atividade administrativa. Em âmbito federal, quem exerce essa atividade administrativa de cobrar os tributos é a Receita Federal. Nos estados, as secretarias da Fazenda. Nos municípios, também a Secretaria de Arrecadação Tributária. Só que eles exercem essa atividade não é da forma como bem entendem. Eles têm que exercer isso de forma vinculada. Não há uma discricionariedade aqui nesse exercício da atividade administrativa de cobrança tributária. Explico. Imaginemos que em determinado ente da federação, a alíquota é a porcentagem que a gente vai aplicar sobre a base de cálculo, né, para encontrar o valor que a pessoa vai pagar de tributo. Que a alíquota do IPVA, um caso hipotético, que a alíquota do IPVA de veículos movidos a diesel seja de 3%. E que os veículos movidos a outros combustíveis seja de 2%. E aí, imaginemos que eu, a DIV, tenha um veículo movido a gasolina. Não cabe ao servidor público, ao agente tributário, me cobrar 3%. Por que não cabe? Porque é vinculado. Ele tem que cobrar exatamente na forma como está na lei. Ele não pode falar, não gostei aqui do ADIV, eu cobrarei dele 3%. Epa, a lei aqui estadual fala 2% para os veículos movidos a gasolina. Ou imaginemos que fosse o contrário, que o meu veículo fosse movido a diesel. E aí o servidor fosse um grande amigo meu falar, ADIV, vou colocar aqui 2% para você, que é dos outros tipos de veículos. Não cabe isso. Porque a cobrança aqui ela é plenamente vinculada. Não cabe margem para discricionariedade do nosso fiscal de tributos. Então, agora nós temos aqui o nosso conceito de tributo. O tributo, como vimos, é uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, que é instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Para que a gente possa ir um pouquinho mais adiante, ainda na aula de hoje, o artigo 4º do Código Tributário Nacional, ele complementa duas características. Duas características que não são importantes para compreendermos o que é tributo. O artigo 4º, ele fala para a gente que a natureza jurídica específica do tributo se determina pelo fato gerador da obrigação, não sendo relevantes para qualificá-la. A denominação que se dá, bem como a destinação do produto da arrecadação. Então, sendo uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, que for instituída em lei
e for cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, você pode chamar de cadeira, meu amigo, que vai ser tributo. Não importa aqui a denominação. Do mesmo modo, não importa para onde vai. Não importa a destinação do produto da arrecadação do tributo. Conseguiram compreender? Nossa aula de hoje foi para isso. Uma aula introdutória. Uma aula para a gente poder compreender o que é o tributo. Espero que lhes tenha sido útil. Já peço novamente, se inscreve no canal aqui, ativa as notificações para que nós possamos popularizar, para que nós possamos levar a educação de qualidade e gratuita para todas as pessoas. Qualquer dúvida que você tenha ficado, pode deixar nos comentários aqui, ou pode me procurar nas minhas redes sociais, no meu e-mail, que vem logo em seguida. Vai ser um prazer poder respondê-las e poder conversar com vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.